Prometeram a todos e deixaram metade de fora. Mais uma vez as autarquias que paguem. Já vão perceber. Lembram-se do comboio de tempestades do início do ano, quando o país foi fustigado semana após semana por tempestades que deixaram um rastro de destruição de norte a sul. Na zona centro, a devastação foi de cortar a respiração. E por isso, e muito bem, foi ali declarado o estado de calamidade. Mas o centro não foi o único a sofrer. Houve muitos outros municípios, país fora, com prejuízos brutais, enormes, estradas arrancadas, equipamentos destruídos, escovas danificadas, que, não tendo a mesma dimensão apocalíptica do centro, ficaram na mesma de rastos. Esses estiveram em contingência, em estado de contingência, e não em estado de calamidade. Não porque não tenham sofrido, mas porque, ao lado do que se viu na zona centro, a lei faz, e bem, essa distinção. E aqui começa a injustiça. Porque o governo, na altura, prometeu, e prometeu com todas as letras, que essa distinção não iria pesar na hora de ajudar, de apoiar. Lembram-se do que disse em vários momentos? Aprovou até um decreto-lei em fevereiro a estender os apoios a todo o território. E o ministro da Presidência, o tal Leitão Amaro, garantiu palavra por palavra, e passa a citar: se tem o mesmo tipo de dano, dizia ele, merece o mesmo apoio. Muito bem. Prometendo até que ninguém no país ficava para trás, independentemente do sítio onde estava. Falou em justiça territorial e em evitar desigualdades com base em delimitações administrativas. Foi isto que disse. Foi questionado sobre isto várias vezes sem conta, na Assembleia da República e pelos próprios municípios. E a resposta foi sempre a mesma. Fiquem descansados. O que conta é o dano, não o rótulo. Foi isto que foi dizendo. Confiaram toda a gente. Toda a gente confiou. As autarquias também confiaram. E foi com base nessa palavra dada que muitos municípios do estado de calamidade e de contingência, indiferentemente, não ficaram à espera de papel nenhum. Avançaram. Acionaram os seus próprios fundos de emergência, meteram mãos à obra e gastaram do seu próprio orçamento milhões e milhões de euros para repor a normalidade o mais depressa possível. E fizeram-no porque era o seu dever de proteger as populações, é verdade, sim, mas também porque o governo lhes tinha garantido que seriam apoiados, que seriam ressarcidos, que teriam ajuda. Agiram de boa fé na palavra do Estado, na palavra deste governo. E agora? Agora saiu o despacho que abre as candidaturas ao Fundo de Emergência Municipal. E o que diz o despacho? Que o apoio é só para os municípios que estiveram de estado de calamidade. Os de contingência, aqueles a quem foi prometido, olhos nos olhos, que não ficariam para trás, ficaram de fora. De fora, a ver navios. Exatamente a tal desigualdade com base numa delimitação administrativa que tinham jurado evitar. Prometeram todos, entregaram alguns. Isto chama-se faltar à palavra dada a quem estava de joelhos. Vejam bem a dimensão do absurdo. Um autarca que confiou no governo, que se despachou a socorrer a sua gente, que gastou milhões a reparar estradas e escovas, contando com o ressarcimento e com o apoio prometido, descobre agora que foi enganado por este governo. E pior, é castigado precisamente por ter agido depressa e por ter confiado. Quem correu a ajudar, paga. É este o mundo ao contrário a que chegamos com este governo. E reparem bem, porque é importante, isto não é uma questão de cores partidárias. Esta injustiça atravessa autarquias de todos os partidos. Do PS ao PSD, do CDS à CDU, todas, municípios de todas as cores ficaram de fora e todos foram tratados com o mesmo desprezo. Por isso não me venham com a cantiga do costume de é política. Não é. É uma coisa do poder local inteira contra uma decisão cega e injusta de um governo que legisla a olhar para a folha de cálculo e não para as pessoas e que falta à palavra que deu. E é sempre o mesmo padrão. As autarquias passam a vida a substituir-se ao Estado. Substituem-se na segurança, quando compram viaturas para a PSP e para a GNR, que o governo devia pagar. Substituem-se na educação, quando remendam escovas que não são da sua competência. Substituem-se na saúde, na proteção civil, nas infraestruturas. Dão sempre a cara, gastam sempre do seu, tapam sempre os buracos que o Estado deixa, que o governo deixa. E depois, quando chega a vez de o governo cumprir a palavra que deu, o que faz? Arranja uma linha na letra pequena para deixar metade fora. Primeiro exigem tudo às autarquias. Depois, na hora de apoiar, batem-lhes com a porta na cara. É cómodo e é indigno. Por isso, quero deixar aqui um compromisso muito claro. E assumo, com nome
e com cara destapada. Esta matéria não pode ficar assim. E como não tenho a menor confiança de que o governo por si só corrija esta injustiça, que ele próprio criou e que faltou com a palavra, esta é uma questão mesmo que tem de ir para as mãos da Assembleia da República, onde são os partidos, os representantes do povo, a decidir e não um despacho feito nas costas de quem sofreu. Eu próprio vou e irei levantar este assunto junto à minha bancada parlamentar. E dentro do meu grupo parlamentar, porque para que se faça justiça a todos os municípios afetados e não só a uns quantos, porque quem sofreu danos, quem gastou para os reparar, quem protegeu a sua gente confiando na palavra do governo, tem direito ao apoio prometido, todos, sem exceção, independentemente do município que seja gerido por qualquer que seja o partido. E sem letra pequena, sem conversa da treta. As autarquias avançaram depressa e sozinhas para proteger os seus territórios, confiando na palavra do governo. Reafirmo e repito, o mínimo dos mínimos é que essa palavra se cumpra, porque uma promessa feita a quem acabava de ser atingido por uma calamidade não é um detalhe burocrático que se apaga num despacho de verão. É uma questão de respeito. E o respeito pelas autarquias e por quem nelas se mata a trabalhar para servir as pessoas, esse não se negocia. Nunca. Pensem pela vossa cabeça. Sempre. Pela vossa própria cabeça. Sempre. Boas férias.